Isaías capítulo 9, verso 2 até o verso 7. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Gostaria de falar-lhes, prezados amigos e prezados irmãos, nos próximos 2 programas, a respeito da dádiva de Deus. A situação espiritual de todos os povos antes da vinda de Jesus era calamitosa. Eles necessitavam desesperadamente de algumas coisas. Precisavam de luz, precisavam de libertação, de paz e de alegria. Assim, quando se encarnou e veio ser um de nós, com o seu sacrifício na cruz, Jesus supriu todas estas necessidades. A cegueira, amigos, sempre esteve associada à escravidão. Assim, quando se recebe luz, recebe-se também a libertação. E a alegria vem de bandeja. Jesus supriu todas estas necessidades. Segundo Isaías, a situação de todos era de obscuridade. Daí ele ter dito que o povo andava em trevas. E mais que isso, vivia na região denominada sombra da morte. Veja, andava em trevas e vivia na sombra da morte. A morte sempre foi uma sombra na história da humanidade. Pode-se ignorá-la por algum tempo, mas não se pode fugir dela. Ironicamente, quando se tenta fugir dela, foge-se para ela. Diz uma lenda que certa manhã um trabalhador estava passeando alegremente pela feira numa pequena cidade do Iraque, quando se deparou com a figura da morte, cutelo em punho, ameaçando-o. Então ele chegou ofegante à casa de seu patrão e pediu a ele que, por caridade, lhe emprestasse o cavalo mais veloz de sua fazenda, porque desejava fugir da morte. Iria para Bagdá. O patrão lhe emprestou o cavalo e ele partiu em disparada. Ia todo galope. O patrão então resolveu ir à feira verificar a exatidão da informação. Lá chegando, avistou de fato a morte, ainda empunhando o cutelo. Ele então se aproxima da morte e lhe pergunta por que havia assustado tanto o seu melhor empregado. Ao que a morte lhe responde com outra pergunta. Ele ficou assustado?
pois mais assustada fiquei eu de vê-lo aqui esta manhã, porque tenho um encontro marcado com ele às 6 da tarde, em Bagdá. E se ele não correr muito, não chegará a tempo. O povo andava em trevas e vivia na região da sombra da morte. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, verso 14 e 15, também fala sobre esse assunto. Veja o que ele disse: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O viver na região da sombra da morte equivale a estar sujeito à escravidão por toda a vida, cativo pelo pavor da morte. Veja o amigo então, que foi numa conjuntura assim, que Jesus veio e encontrou a humanidade. O anjo que anunciou o seu nascimento disse: não temais, eis aqui vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 10 e 11. Um fator de grande alegria é que a dádiva da salvação trazida por Jesus é para todo o povo. Ninguém está excluído da graça salvadora de Deus. Ela é democraticamente oferecida a todos. São inúmeras as vezes em que a Bíblia fala da salvação como um presente oferecido a todos. Agora, preciso dizer-lhe algo que você provavelmente não sabe. Talvez você não goste de ouvir o que vou lhe dizer, mas é a mais pura verdade. Se você se considera espiritualmente bom, justo, sadio, merecedor, então a salvação trazida por Jesus não é para você. Mas se você se reconhece como sendo o que de fato é, indigno, fraco, vil, falido, saiba que é exatamente para pessoas assim que Jesus veio e se ofereceu como propiciação diante de Deus. Ele falou: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O verso 4 do capítulo 9 de Isaías, que é o texto que nós lemos, diz: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor. O opressor, amigo, é o maligno, e a vara é o pecado. Por sua morte, Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Portanto, se você crê em Jesus, o pavor da morte não deve mais lhe escravizar. Você pode legitimamente se apropriar da promessa que ele fez em João 6, 38 a 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia.
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O povo que andava em trevas viu grande luz, cessou a obscuridade, assim que resplandeceu a luz. Uma vez depois da outra, Jesus se coloca como a luz, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Dentro deste contexto, onde Jesus trouxe luz, libertação, alegria, a paz também chega de bandeja, como a cereja do bolo. É o que está escrito no verso 5, capítulo 9, que nós já lemos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Isso significa que os gastos com armas nucleares, com bombas atômicas, com tanques de guerra, com submarinos, com potentes mísseis, irão terminar completamente por ocasião do reino milenial de Jesus. Será o tempo em que o diabo estará em prisão de segurança máxima. A natureza inteira será abençoada, os montes serão abaixados e os vales elevados, formando uma imensa planura. A criança de peito meterá a mão na cova do basilisco, isto é, a rainha das serpentes, e o leão comerá palha com boi. Sim, ele se converterá de animal carnívoro em vegetariano, comendo palha com os bois. Toda a riqueza e esplendor dos céus serão dados por Jesus àqueles que hoje o aclamam como Salvador e Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem se ofereceu como Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. Agora nós trazemos a música Vinde, Pecadores.